Deus é bom em todo o tempo. Bem, essa não é a minha mensagem, mas eu queria trazer um extra nessa noite, antes de nós entrarmos no trailer e depois no filme completo. Você sabe que estas são aquelas pequenas partes que eles gravaram e no final do filme eles colocam e as pessoas ficam meia hora vendo letra, até pegar aquela parte. Você lembra disso? Você lembra também que trailer é apenas aquilo, um pouco daquilo que vai acontecer, mas aquilo não é o todo, amém? Aleluia. Eu só vou falar isso na hora que o Senhor disser que eu tenho que falar. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo de número 18. Aleluia. Romanos capítulo 18, versículo 19. Está escrito assim: a ardente expectativa, Romanos 18, não, Romanos 8, desculpe, 8, 19. Romanos 8, 19. Que bom que você está atento, não é? Aleluia. Eu poderia dizer que fiz de propósito, mas eu não fiz, ok? Romanos 8, 19. A ardente expectativa da criação. Por favor, diga para o seu vizinho aí. A criação, ela tem uma ardente expectativa. Diga para ele, por mais que você não saiba, isso tem a ver com você. A ardente expectativa da criação aguarda, espera a revelação dos filhos de Deus. Por isso que eu disse que tem a ver com você. Há uma expectativa, uma inquietação, um desejo de que algo aconteça. Essa semana que passou eu estava conversando com uma pessoa que tem um nível de vício profundo. Não é bebida, não é droga, é na área sexual. E ela disse a mim: pastor, por que alguém não me chegou antes que eu entrasse nisso? Por que alguém não me procurou? Porque diante do que o Senhor está dizendo, eu tenho o desejo de sair. E eu não tenho forças. Eu estou prisioneira. Eu fui uma psicóloga. E ela disse: você tem mais é que fazer isso, você nasceu para isso, então viva isso, se libere, fique alegre, fique feliz. Eu gostei do feedback dela, mas lá dentro uma coisa me diz que eu estou morrendo. Mas eu não tenho encontrado pessoas que me socorram. Todos os dias eu passo por muitas pessoas e pessoas passam por mim. E eu não sei quem são essas pessoas que têm a palavra que podem me dar. Ele disse: você não tem encontrado crentes? Ela disse: antigamente, pastor, dava para a gente ver quem era e quem não era, mas hoje é muito difícil, porque é tudo igual, tudo parecido. Isso me chamou a atenção. Mas a Bíblia diz que há uma ardente expectativa na criação. E quando nós lemos essa criação, nós pensamos que são as estrelas, a lua, o sol. Mas é toda a criação. Ela tem uma expectativa que os filhos de Deus se revelem. Ou que se os filhos de Deus apareçam. Que eles digam: eu estou aqui.
Alguma coisa tem que ser feita. Eu não sei se você tem ideia de quantas pessoas nesse momento no mundo inteiro já estão com a corda no pescoço, outros com mais de 60 comprimidos na mão, outros querendo se libertar de coisas, mas a sua tribo não permite. Eu estava dizendo nessa manhã que, quando eu estava em Campina Grande, no sábado de 14 horas da tarde até 6 da noite, o que você mais encontrava nas ruas de Campina Grande era crente com a Bíblia na mão e pregando o Evangelho na rua e nas casas. E no domingo as igrejas estavam cheias de pessoas, cheias de pessoas, que eles oravam e que eles convidavam para estarem no culto, e haviam 50, 60 conversões em cada igreja. A estatística era essa. Não é à toa que Campina Grande foi a primeira cidade do Brasil onde começou o avivamento espiritual, através de um homem chamado Gerson Barbosa. Eu vivi aquela época, no acampamento Manaim, vendo pessoas sendo ressurretas, como se tinha paixão pelas almas. Eu me perguntei essa semana o que está acontecendo, o que é que está faltando. Alguém me provocou hoje dizendo: pastor, nunca mais eu ouvi João 3,16. Esse era um versículo que todo crente sabia. Porque Deus E eu me pergunto, onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? E a Bíblia está dizendo que há uma ardente expectativa da criação. A criação geme na esperança de que os filhos de Deus se manifestem. Irmão, vamos fazer um trato? Eu me converti com um texto de Ezequiel, e eu carrego esse texto na minha vida inteira. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta, mas hão de saber, isso quer dizer que não existe mais esse profeta. Hão de saber que esteve. Vamos fazer um trato? Coloque no seu coração um desejo de evangelizar uma pessoa por semana. Uma pessoa. Mesmo que ela não venha para a igreja, mas evangelize uma pessoa. E se você conseguir trazer essa pessoa, eu vou te dizer que nós vamos ter um problema santo. Não haverá lugar. Porque eu vou te dizer uma coisa, pode não parecer, mas as pessoas estão morrendo de fome, e o prato de comida passa todos os dias do lado dela, eu e você. Só que nós não falamos. Por quê? Porque nós estamos presos em nós mesmos, nos nossos negócios, nas nossas situações, nos nossos dilemas, nas nossas conjecturações, no que eu acho, no que eu penso, no que eu quero, no que eu gosto. Nós estamos presos a essas coisas. E no que pesa aquilo que Deus nos deu como visão, há uma responsabilidade muito grande. Porque a Bíblia diz que se você olha para uma pessoa que está indo para um abismo, e o que mais temos pelas ruas são pessoas que estão indo para abismos, e você diz para ela: cuidado, esse abismo é muito profundo, se você cair você morre. Você pode pará-lo na boca do abismo e ele ser resgatado. Mas se essas pessoas estão caindo, e nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo, nós temos o batismo com o Espírito Santo, nós oramos em outras línguas,
Nós sabemos cantar tão bem as letras das músicas e nós fazemos mil coisas. A Bíblia diz que se nós não avisarmos essas pessoas que elas estão caindo e elas caírem, nós seremos réu do sangue delas. Será que nós não estamos pensando nessas coisas, a necessidade de nós nos levantarmos? Você vem à igreja e aqui você vai receber um alimento e o que a voz profética está recebendo de Deus para que você possa se direcionar aonde Deus deseja que você vá. Mas não adianta você ficar recebendo, e amanhã você se tranca em você mesmo. Nós cantamos aqui no início tão bonito: eu não sou mais escravo do medo. E um daqueles jovens que estavam comigo, o mais maduro deles, não sabe uma frase em português. Mas nós estávamos no restaurante com eles, e ele ia de mesa em mesa, somente dizendo assim: Jesus te ama. Simplesmente isso. E parece que nós não temos coragem nem de dizer isso na língua que nós conhecemos, sabendo que o outro vai entender completamente aquilo que nós vamos dizer. Eu penso que é tempo de nós repensarmos, porque eu creio no avivamento. Nos últimos dias haverá um remanescente que vai se levantar com esse fogo. Sabe, irmão, nós podemos estar dentro disso. É só você colocar no seu coração uma pessoa por semana. Simplesmente isso, uma pessoa por semana. Falar do amor de Deus para essa pessoa. Eu tomei uma pessoa que talvez muitos de nós aqui não tivéssemos coragem de chegar perto essa semana, para falar do amor de Deus para ela. E ela disse a mim: pastor, eu estou prisioneiro, porque alguém não chegou antes para mim. Por que alguém não chegou antes? Os mais sábios podem estar pensando assim: por que também ela não procurou? Mas a Bíblia diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não diz: fique esperando e as criaturas vão vir a você e você prega o evangelho para ela. Não é isso que a Bíblia diz. Nós estamos invertendo os papéis. Eu não queria começar esse culto com isso, porque eu sabia que vocês iam ficar assim calados demais. Mas há uma necessidade de nós nos levantarmos. Eu achei belíssimo esse evento que aconteceu ontem. Sou a favor dele porque ele deu uma injeção na igreja, verdadeiramente. Só tinha crente lá, só crente. Houveram algumas conversões. Deu uma injeção na igreja, evangelistas, pessoas que querem que a igreja levante. Mas eu fiquei pensando, foram 3 estádios, 120 mil pessoas. Eu fiquei imaginando essas 120 mil pessoas pelas ruas de São Paulo, com a Bíblia na mão, pregando o evangelho. Meu Deus, imagine isso. Sairmos do evento e irmos para as ruas. Espera aí, pastor, pelo amor de Deus, nós passamos 12 horas lá. Mas não é um sacrifício que nós temos que fazer muitas vezes? E algumas pessoas me disseram: pastor, o senhor me perdoa que eu não vou para o culto amanhã porque estou muito cansado, levei muito sol. Não é sério isso? Precisamos ou não precisamos, irmãos, nos levantar, nos desaprisionarmos de nós mesmos, das nossas conjecturações, etc, etc, etc. Bendito seja o nome do Senhor. Diga: Deus é bom em todo o tempo. Você ainda me ama? Aleluia. Então, como aqueles pregadores antigos, e agora, a mensagem poderosa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bem, tudo isso que eu estou falando para vocês é fruto de uma visão que Deus deu para o seu povo, para a igreja. Nós precisamos nos levantar como igreja
através da visão que Deus tem trazido para a nossa vida, para o nosso coração, e nos levantarmos e começarmos a caminhar naquilo que Deus tem dado. Mas uma coisa é você saber que existe uma visão, ouvir falar dessa visão. Outra coisa é você ter essa visão, é você ser participante dessa visão de Deus. É você abraçar essa visão e fazê-la correr nas suas veias como corre o seu sangue. Uma pessoa que tem a visão de Deus impregnada no seu espírito, ela está tão consciente disso que mesmo que ela não tenha habilidades ou ferramentas, ela vai ser participante da construção de algo por causa dessa visão que ela tem por dentro. O que faz alguém, irmãos, estar impregnado de uma visão que Deus dá a ele, e através dessa visão ter as habilidades que Deus vai para construir algo no sobrenatural, eu vou te dizer que não são as habilidades que você vai ter, mas é o tamanho que essa visão tomou como proporção dentro de você. Então você não sai dela nunca, você não desiste dela nunca, porque ela está impregnada em você. É uma visão, e quando essa visão vem, não tem quem tire ela de você, porque você recebeu, porque você ouviu, Deus falou com você, então você recebeu, você creu, você fala sobre aquilo e você age em cima daquilo. Então aquilo é a tua vida, é essa visão que Deus está nos dando. Eu te pergunto, você acha que Noé, quando recebeu aquela visão de construir um transatlântico, você consegue ver em algum lugar da Bíblia dizendo que Noé era um engenheiro, que os filhos sabiam fazer projetos, etc, etc? Eles não sabiam fazer nada disso, eles não tinham nem habilidade para construir algo que nem chuva tinha, eles não sabiam nem o que era uma embarcação. Mas Deus deu uma visão para eles, essa visão ficou tão impregnada, e quanto mais as pessoas diziam, é louco, como é que vai construir um negócio se não tem chuva? Foram 100 anos construindo algo, quando os olhos não viam nenhuma perspectiva de que aquela embarcação se levantasse um dia. Mas aquilo estava tão impregnado dentro dele, a obediência àquela visão era tão grande, que ninguém tirava aquilo deles, as pessoas chamavam de louco. Você já imaginou o que é? Tem pessoas que por um dia alguém te chateou, você deixa a igreja, não quer vir mais, ou por uma situação que você está passando no seu casamento, você chuta o pau da barraca. Agora você imagina o que é um homem com uma família durante 100 anos, todos os dias, louco, 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 louco. É para enlouquecer, mas ele não enlouqueceu. Porque a visão que ele carregava dentro dele era muito maior do que as palavras que pudessem vir para tirá-lo da rota. Esse homem não era um homem extraordinário. Ele era um homem simples como eu e você. Mas recebeu uma visão de Deus. Ele recebeu coisas que ele precisava concretizar. Eu me lembro quando nós começamos a igreja aqui em Pinheiros. Quando eu disse a alguns irmãos que viria para Pinheiros, os irmãos diziam assim para mim: pastor, o senhor está escolhendo o pior lugar para uma igreja. Eu disse: por quê? Eles: porque as igrejas que tem lá são centenárias, e cada uma delas, se tiver muito, tem 80 pessoas. Igrejas de 100 anos. Então o senhor não está sendo guiado. Eu disse para aquelas pessoas: bem, em primeiro lugar, isso que eu estou recebendo de Deus não diz respeito a mim, diz respeito às pessoas que Deus quer alcançar. Então foi Ele que me deu essa visão, e dependendo do tamanho da percepção que eu estou tendo dessa visão, eu não acredito em igrejas com 50 ou 60 pessoas. Eu acredito em igrejas que vão crescer além daquilo que os nossos olhos podem ver. E aquela pessoa disse: o senhor vai ficar como Noé, batendo no prego a vida inteira? Eu disse: não, não vou. E nós viemos para esse bairro. E nós começamos uma igreja num apartamento, 3x3.
Ali sim éramos 6. Os meus colegas de ministério, quando eles me encontravam, sabe o que eles diziam para mim? O senhor agora construiu uma igreja da terceira idade, não é, pastor? Porque as pessoas eram pessoas idosas. E por acaso as pessoas da terceira idade não precisam de Deus? Por acaso as pessoas de terceira idade, elas não são amadas por Deus? Eu sei que hoje à noite faltaram muitas pessoas, mas eu quero que se levantem todos os jovens que aqui estão, de 35 anos para baixo. Pode se levantar, todos os jovens. Então essa é a igreja dos jovens. Podem sentar. As pessoas que têm de 35 a 50, por favor, fiquem de pé. Então essa igreja é a igreja da meia-idade. Podem sentar. As pessoas que têm idade acima de 50, por favor, fiquem de pé. Glória a Deus por isso. Podem sentar. Isso só me diz que eu estava certo em seguir a visão que Deus me deu. E vou continuar seguindo essa visão. Sabe, irmãos, uma igreja pode ser grande demais, ter muitos meios financeiros e não ter visão. Só tem apenas patrimônio. Também não é isso que eu quero. Uma igreja pode ser pequena, mas ter uma grande visão dentro dela, e ela não vai ficar pequena, ela vai crescer com certeza. Porque existem pessoas que Deus vai trabalhar com ela, que independente de qualquer circunstância, elas vão estar sempre animadas, alegres, nada vai deixá-las tristes, nada vai deixá-las cabisbaixo. O que eu vou dizer para vocês agora, não pense nem pegue como um desabafo. É uma realidade. A minha esposa ontem passou o dia inteiro em oração. E eu estava lá vendo. Eu disse, você precisa sair com a família para almoçar. Ela disse, não, eu tenho um compromisso. Vocês saem, eu fico orando. Eu fiquei chateado, porque eu gosto de sair com a família no sábado para almoçar e passar um tempo junto com eles, passeando. Esse é o dia que nós temos. Os outros dias eu estou ativo no ministério, mas esse período do sábado é o período que eu gosto. Mas ela não foi, porque ela queria ficar orando e estudando, orando, estudando, orando, estudando. Eu disse, mas o culto das mulheres é 18 horas. Você pode sair conosco meio-dia e meio, nós almoçamos 3 horas, você volta, não, eu quero ficar orando. E ela passou o dia orando. E eu a vim deixar aqui. E quando eu cheguei aqui, tinha 20 mulheres. E eu me perguntei, Senhor, será que o meu tempo não está passando aqui? Onde estão as esposas dos ministros para apoiarem a esposa do ministro? Onde estão as mulheres da igreja para darem as mãos, se sustentarem, para daqui sair os projetos e irem para a rua ganhar almas? Fiquei me perguntando. Você acha que eu tenho o direito de fazer perguntas a Deus para mim mesmo? Mas sabe de uma coisa? Nós não ficamos tristes. Porque sempre que vem essas conjecturações, eu me lembro da minha mãe. Filho, guarde isso com você. Água fina em pedra dura, tanto bate até que fura. Sabe de uma coisa? Eu posso não ver algumas coisas que os meus olhos já viram pronto, mas aqueles que vão me substituir um dia, eles verão. E nós não vamos desistir, nós vamos ficar firmes, porque nós sabemos aquilo que nós temos recebido de Deus. Agora eu faço um apelo a você, seja mais participante, envolva-se mais. A igreja local precisa de você para trabalhar os projetos e sairmos para buscar os perdidos, e eles não são poucos e são muitos.
E nós estamos aqui para isso. Diga: Deus é bom em todo o tempo. Então eu vou começar a terminar a mensagem de hoje, amém? Abra comigo em Marcos capítulo 1, versículo 17 e 18. Mateus 1, 17 e 18. Muito bem, vocês estão acordados mesmo, é Marcos mesmo, viu, irmãos? Graças a Deus por isso. Marcos 1, 17 e 18. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiam. Esse texto me fala de três coisas bem interessantes. O primeiro, quando ele diz siga-me, ele está fazendo um convite. Você lembra daquele texto que diz: não fostes vós quem me escolhestes, mas eu escolhi a vós? Então diga para você mesmo: eu não sou de mim mesmo, eu sou dele. Isso quer dizer que aquilo que ele estiver falando para a gente fazer, a gente tem que fazer, porque nós não somos de nós mesmos. Essa é a primeira coisa que eu vejo nesse texto. Ele fez com esse siga-me, um convite para aqueles homens. Deus começa sempre fazendo um convite: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele faz um convite para aqueles homens da pesca. Aqueles homens tinham empresa, como muitos de nós temos também. Mas eles decidiram, diante desse convite, seguirem a Jesus e começar a fazer aquilo que ele queria que eles fizessem. E aquele convite não era apenas para eles ganharem pessoas. Eles iam ganhar pessoas, mas por trás desse convite, Deus estava trabalhando a vida daqueles homens para eles chegarem ao seu destino profético. É a mesma coisa de quando você está orando por alguém. Você não está apenas orando por alguém, você está orando por alguém, mas você está agregando coisas também para você, por causa do seu coração e do amor por orar por pessoas. Então aquele convite de Jesus a esses homens era para que eles chegassem no seu destino profético. Agora, para chegar ao destino profético, eles precisavam mudar a rota, o tipo de vida que eles estavam vivendo. Porque no tipo de vida que eles viviam, eles não podiam, por hipótese alguma, chegarem no lugar que Deus tinha para eles. Ou eles mudavam a rota, ou não chegariam. Então Jesus chama e agora vai começar a fazer o processo. Jesus disse: vinde a mim e eu vos farei. Ele não disse: venham a mim e vocês se farão. Ele disse: venham a mim e eu vos farei pescador de homens. Então, o que é o processo aqui? Eu vou fazer vocês serem pescadores. Eu vou ensinar a vocês como vocês devem fazer. Eu vou mudar algumas coisas em vocês. Jesus conviveu com aqueles homens 3 anos e meio e eram muitos e muitos problemas que eles tinham. Mas Jesus não deixou de amar a nenhum deles, em detrimento às situações. Tem alguns momentos que eu tenho lido na palavra, Jesus está conversando com os discípulos por algumas conjecturações que eles fazem, que eu fico pensando que o que Jesus tinha que fazer mesmo era dar um bubu para eles, uma chupeta. Porque era tanta coisa pequena demais. Houve um momento que foi descoberto de fato, de verdade, o que eles queriam. Eles queriam um lugar de primazia lá. Uma mãe vai conversar com Jesus sobre seus 2 filhos e pede para que Jesus, por favor, sente um à direita e outro à esquerda. E os discípulos estão ouvindo isso. E a Bíblia diz que quando aquela mãe e aqueles rapazes saíram de lá, eles quase se pegam. Imagina se você vai tomar nosso lugar. Mas eles não foram chamados para contenda, para divisão, para essas coisas. Eles foram chamados para se tornarem pescadores de homens.
E para se tornarem pescadores de homens e também adquirirem o passaporte para o seu futuro profético, eles precisariam passar por um processo. E esse processo, sempre um processo na vida de alguém, ele vai ser um processo doloroso. Porque quando você confronta você com você mesmo, isso dói. Se eu tivesse começado esse culto aqui correndo, pulando e profetizando, vocês estavam agora todos fazendo a mesma coisa. Mas eu comecei esse culto trazendo uma exortação de que a criação tem uma expectativa em você. Eu queria que você visse esse quadro. Todos os dias, quando você andar por aí, lembre-se disso. A criação está olhando para mim, eles estão com expectativa. Será que é hoje que ele vai? Será que é hoje que ele vai? Será que é hoje que ele vai se manifestar? Pense nisso. Mais ou menos assim como as crianças estavam ensinadas hoje. Na sala de aula ensinaram que Deus está com você todo o tempo, porque Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Aí alguém perguntou, e foi minha filha, mas espera aí, quando eu estou tomando banho, ele está também? Disseram sim, ele vai estar lá olhando vocês. Então a partir de hoje só vou tomar banho de calcinha. Sabe o que significa isso? Temor numa criança. Será que nós podemos nessa noite colocar isso no nosso coração, a partir do momento que nós começarmos a andar, a partir de agora, estarmos pensando assim, a criação. A criação. As pessoas têm uma expectativa em mim. As pessoas têm uma expectativa em mim. Mas nós estamos brigando para ver quem prega melhor. Nós estamos brigando para ver qual é o departamento melhor. Quem é que faz melhor? Cada um está colocando o seu outdoor para mostrar o que faz. E as almas indo para o inferno. Jesus faz um convite. E esse convite é para levá-los também a um destino. Ele diz, eu vos farei. Vocês vão ter que passar por uma escola comigo. Um processo. E o propósito é pescar homens. Ele convida, ele passa, faz um processo e ele dá um propósito, pescar homens. Essa é uma visão celestial, é uma visão que nós precisamos abraçar. Jesus estava dando a esses homens uma visão tremenda, mas para que essa visão se cumprisse, eles precisavam passar pelo processo que eu falei, ou seja, era uma mudança de mentalidade. É a forma de pensar, de como fazer as coisas, não ser do nosso jeito, mas ser do jeito que Ele deseja que seja feita. Ou seja, em outras palavras, Ele quer que nós sejamos guiados pelo Espírito, para discernirmos o tempo e o modo de fazer as coisas. Esses jovens que vieram, eles se reuniram comigo quinta-feira, e eles me fizeram algumas perguntas. E eles me fizeram uma pergunta muito difícil. Pastor, qual é a parte mais difícil de ser pastor? Essa não é uma pergunta fácil. Eu disse para eles, a parte mais difícil para mim é não errar. Porque eu sou um líder de pessoas. Eu posso influenciar essas pessoas negativamente ou positivamente. Eu posso dar um conselho a essas pessoas, positivo ou negativo. Eu posso levar essas pessoas para um caminho certo ou para um caminho errado. Então a parte mais difícil é não errar. É fazer as coisas certas debaixo de oração, tendo direção, instrução, correção, porque nós não trabalhamos apenas com a história das pessoas, nós falamos isso aqui muito, nós tocamos no destino das pessoas, e se nós não tocarmos certo, nós podemos macular o destino de cada pessoa, e isso tem um preço para mim, como pastor de uma igreja local. Então eles precisavam cumprir propósitos, e você veja que Pedro e outros entraram num processo que não foi fácil.
Você deve lembrar de algumas coisas que Pedro fez. Pedro era um homem intenso, e Pedro é uma imagem que eu posso trazer como outdoor para nós hoje. Pedro era aquele homem que no momento estava com Jesus para tudo, para o que der e vier. Você lembra quando Jesus disse: eu preciso, Pedro, lavar teus pés? De maneira nenhuma, Senhor. Como eu vou deixar você se baixar aqui e lavar meus pés? Pedro, se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo, então lava tudo. Ele era muito intenso, negativamente ou positivamente. Muitas vezes nós somos assim, intensos, para o negativo e para o positivo. Não, pastor, agora nós vamos pegar junto com essa visão. Muito bem, o que é que você tem para dar para ela? Bem, pastor, é o seguinte: eu. O que você pode fazer para que isso aconteça? O que, Senhor? Você vai para Jerusalém para morrer? Por hipótese alguma. Nem pense nisso. Você não vai morrer. E tem uma coisa: se for, eu vou morrer junto. O Senhor disse: Pedro, hoje tu vais me negar 3 vezes. Ele negou 3 vezes. Ouviu o galo cantar, se entristeceu. E para mim a parte mais difícil é que ele não tinha mais condição de deixar Jesus. Sabe que tem pessoas assim, eles não estão fazendo nada para o reino, mas eles não têm mais condição de deixar, eles querem estar pelo menos de longe olhando, mas não querem estar fora. A Bíblia diz que Pedro estava de longe, seguindo. E alguém disse: tu és um deles. Não, eu não sei o que você está falando. Você não está falando comigo. Tchau. 3 vezes. Agora, para mim, a parte mais difícil foi quando o galo cantou, Jesus ouviu, Pedro ouviu, e um passa pelo outro. Eu posso imaginar aquele olhar de Jesus no olhar de Pedro. E eu vou te dizer uma coisa: eu sei porque sei que no olhar de Jesus não havia vingança, crítica ou decepções com Pedro. Agora Pedro, ao olhar, turbou-se, humilhou-se, entristeceu-se e se arrependeu. Por quê? Porque ele saiu do propósito. Ele recebeu o convite, mas ele tinha que passar pelo processo. Mas o processo era dolorido. Tinha algumas coisas que ele ouvia que não ia ser bom para ele. E quando o processo vem e algumas coisas vêm para você, é como aquele irmão que chegou no gabinete e falou assim para mim: pastor, eu queria saber do senhor por quê aqui na igreja, bem autoritário, tem pessoas que casam e bordam. Os irmãos conhecem essa expressão: casam e bordam, faz o que quer. E o senhor não diz nada. Agora qualquer coisa que eu erro, o senhor já me chama. E o senhor me corrige. Eu disse: posso te contar uma história? Porque eu vou dizer uma coisa: nunca venha me agredir pensando que eu vou lhe agredir. Eu não vou lhe agredir. Eu disse: posso te contar uma história? Ele disse: pode. Eu digo: muito bem. Você acha que Jesus amava Pedro? Sim. Amava Judas também? Sim. Muito bem. Um dia Pedro teve um problema com os discípulos, eles estavam em contenda. E Pedro tentou parafrasear, e Jesus disse: Pedro, vamos direto ao assunto. O que você quer saber? Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Eu estou parafraseando. O Senhor disse: Pedro, é o seguinte:
Se nós estivéssemos falando aqui com Tomé, só em ele vir para a igreja já estava de bom tamanho. Se estivéssemos falando com Mateus, só em ele não roubar os impostos, eu já estaria satisfeito. Agora, Pedro, você recebeu uma revelação. Você um dia olhou para mim, eu fiz uma pergunta, não que eu não soubesse quem eu era, eu sabia quem eu era, mas eu precisava saber se vocês tinham consciência da visão que vocês receberam da minha parte. Então eu perguntei, que dizem as pessoas que eu sou? E vocês disseram uma série de coisas, mas você, Pedro, foi o único que levantou e olhou para mim e disse assim: Senhor, eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu te disse naquela ocasião, Pedro, não foi carne e nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu também me levantei em espírito e profetizei sobre a tua vida. Eu disse que sobre essa pedra eu edificaria uma igreja cujas portas do inferno nunca prevaleceriam contra ela. Então a revelação que você recebeu, Pedro, foi muito grande. Para você, Pedro, 70 vezes 7. E eu perguntei para aquele irmão: irmão, o que Judas recebeu de Jesus? Apenas o amor. Mas Pedro recebeu uma revelação profunda. Jesus não passou nada para Judas, a não ser o amor. Mas para Pedro, ele passou muitas coisas. Então, irmão, eu te pergunto, a partir de hoje, você quer que eu lhe trate como Pedro? Ou quer que eu lhe trate como Judas? Você vai decidir. Porque se eu percebo que tem algo na sua vida, e esse algo está ligado àquilo que Deus tem me dado, e se eu percebo que você está numa trilha errada, eu tenho que falar com você. Ou então não tem sentido nós caminharmos juntos. Pedro era intenso. E alguns de nós também é muito intenso, para a direita ou para a esquerda. Muito bem. Mas sabe de uma coisa? Quando Jesus ressuscitou, que aquelas mulheres descobriram que aquele jardineiro era ele, e que ele mandou dizer assim: olha, vai e diz aos discípulos que eu preciso de um encontro com eles. E elas foram saindo, mas por favor, digam a Pedro que venha. Você não vê isso, o amor? Você lembra que ele negou 3 vezes? E Jesus também pergunta a ele 3 vezes que ele o ama. Diga: Deus é bom em todo o tempo. Olha outra faceta de Pedro interessante. Jesus morreu, ressuscitou, apareceu a eles. Mas de repente o que é que acontece? Pedro está lá voltando às práticas antigas. Jesus o convidou, fez ele entrar num processo e deu a ele um propósito. Ele esqueceu o convite, esqueceu o processo e deixou de lado o propósito. E ele está agora no mar pescando novamente peixe. Abra bem seus ouvidos, porque eu vou lhe dizer agora. Jesus vai ao encontro deles e pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? Eles disseram: não, Senhor, nós não temos nada para comer. Ficaram olhando quem é esse homem que está nos perguntando. Nós não temos nada para comer. Ele disse: então vocês podem jogar a rede desse lado. E eles jogaram a rede desse lado. Um alerta veio. E eles jogaram e vieram 153 grandes peixes. E eles vieram todo para a beira-mar. Só quando eles chegaram na beira-mar, tinha fogo pronto e peixe assando. O que isso nos diz? Que se você se mantiver na visão que Deus deu a você, não importa as situações difíceis que possam acontecer, Pedro, depois que estava com Jesus, nem um dia passou privação. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós recebemos uma visão de Deus.
Ou nós aprendemos a nos mover pela visão que temos, ou vamos voltar a nos mover pelas necessidades que temos. E o desejo de Deus é que nós nos movamos pela visão que Ele nos deu. Porque as nossas necessidades Ele supre. Eu não preciso voltar às velhas práticas. Eu seria um homem rico em 1 ano. Não, rico é pouco, eu seria um homem milionário em 1 ano, se eu voltasse a fazer cocada. Você não acredita? Não me subestime. Porém, eu não preciso trocar a visão que eu recebi por uma fábrica de cocada. Essa semana, Dani estava em Pernambuco e ela disse: conheci uma senhorinha, uma lojinha de 2 portas, uma fábrica de cocada. Ela mandou a foto, eu disse: olha, Dani, essa cocada é de jaca, essa é de goiaba. E fui ver, dizendo: pastor, como é que o senhor sabe? Estou vendo a foto, eu sei pela cor, eu fiz isso. Pastor, essa mulher é dona da metade da cidade. Não tem quem diga, uma senhorinha com 12 funcionários, um negocinho desse tamanho, ela é dona da maior parte da cidade. Em todo lugar que eu cheguei, a mulher da cocada, aquela mulher rica, esse apartamento é dela, esse prédio é dela, meu Deus. Mas sabe de uma coisa? Quando você tem uma visão e essa visão está impregnada em você, você não precisa voltar às velhas práticas. Quando você volta às velhas práticas, você está dizendo: eu não confio naquele que me chamou, eu não confio naquele que delineou um propósito para mim, eu não confio nisso. Ou nós aprendemos a nos mover pela visão que temos, ou nós vamos nos mover pelas necessidades que chegam até nós. Agora, seria muito bom ou seria danoso, se nós não precisávamos passar pelos processos para onde nós vamos chegar. Mas Deus não nos priva dos processos, porque é a forma de haver mudança no nosso caráter, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nas nossas palavras, no que cremos. Se nós somos tolhidos de passar pelos processos de crescimento, nós também nunca veremos das melhores coisas que Deus tem para a nossa vida, para mim e para você. Então nós temos que começar a pensar: Deus nos deu uma visão. Você, como um filho de Deus, individualmente, você tem uma visão dentro de você. Mas essa visão nunca será diferente da visão que a igreja que você congrega, que você ama, que você está inserido. Aqui tem uma visão dada por Deus. E nós estamos trabalhando essa visão. Nesse momento, essa visão está nos chamando para estarmos de joelho em oração, para um grande banquete que Deus vai preparar para essa igreja. Serão dias diferentes, mas você precisa estar presente para que essas coisas possam acontecer. Diga: Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom em todo o tempo. Aleluia. Vamos terminar. Quando Deus estava falando com Noé sobre a arca, Deus não disse assim para Noé: Noé, nós vamos construir uma arca. Durma. Quando você acordar, essa arca está pronta. Quando você menos imaginar, essa porta abre automaticamente e você vai ver que os animais, cada par, macho e fêmea, vão entrando, e você vai ficar olhando e você vai ver o que vai acontecendo. Aí de repente você e sua família entram e você tranca a porta e fique tranquilo. Deus não disse isso para Noé. Deus disse: Noé, eu tenho uma visão para você, então você vai fazer. Sabe o que é que Deus está dizendo com isso, irmãos? Que Deus nos dá a visão que vem dele,
mas Ele quer que nós sejamos participantes na construção dessa visão. É a mesma coisa de você receber uma palavra de Deus, deitar na redinha e ficar deitado esperando que aconteçam as coisas. Não vai acontecer. Existe um processo para que as coisas aconteçam. Agora você tem que estar inserido e suportar esse processo. Se Deus está te dizendo para você, olha há quanto tempo Deus vem nos falando. Deus vem nos falando, Deus vem nos falando, Deus vem nos falando. A vida devocional, a vida devocional, a vida devocional. Essa é uma visão de Deus, então Deus tem alguma coisa com essa vida devocional. Deus está querendo que você chegue em algum lugar com a vida devocional. Deus está nos falando em um tempo de oração, de buscarmos a Deus em oração, de dobrarmos os nossos joelhos. Esse é o tempo de nós orarmos em línguas, porque aquele que fala em outras línguas não fala a homens, fala com Deus em espírito, mistérios. Deus está querendo trazer algo diferente, mover alguma coisa no nosso meio. Ou você pensa que na Rua Azul as coisas aconteceram do nada? Um homem cego decidiu ficar orando 12 horas por dia em línguas. Orando, e ele foi batizado com o Espírito Santo, e orando, porque ele tinha sido batizado com o Espírito Santo. Mas ele era cego, e ele soube de uma senhora em outro estado, que impunha as mãos sobre as pessoas, para o batismo com o Espírito Santo. Ele mandou chamar essa pessoa veio, e começaram a vir pessoas apenas para serem cheias do Espírito Santo. Será que Deus não está querendo fazer algo desse tipo no nosso meio? Agora eu te pergunto, quanto tempo você ora em línguas? Eu vou te dar uns comandos que a palavra tem, e vamos ver se nós vamos fazer esses comandos, se nós vamos obedecer ao que a palavra de Deus diz. Diga: Deus é bom em todo o tempo. Antes de dizer isso, eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que Jesus, quando completou 33 anos, ou quando ele completou 30, que entrou no ministério, não era necessário acontecer tudo que acontecesse? Você percebe que cada milagre que ele fazia, cada situação que ele se envolvia, alguém dizia: porque está escrito, como falou tal profeta. Era um processo que ele tinha que falar para que se cumprisse todas as profecias. As coisas não aconteceram do dia para a noite, nem de repente. Elas foram acontecendo dentro de um processo. Então Deus está nos levando a um processo, e nesse momento eu percebo que é a nossa vida devocional e a nossa vida de busca em oração. E nós não podemos nos desviar desse processo. Os que estão aqui comigo há mais tempo, vocês viram de 2 anos para cá, ou no máximo 3 anos para cá, a minha esposa, o mover de oração em línguas dela é diferente. Há momentos passados ela precisava de alguém que interpretasse as línguas. Hoje você percebe que ela ora em línguas, dá uma pausa esperando que alguém interprete. Se alguém não interpreta, ela mesma interpreta. Isso é uma mudança de vida. Por quê? Porque está buscando. Isso vem com a vida devocional, isso vem com a vida de oração, isso vem por estar inserido numa visão que Deus está dando para esse tempo, para ser cumprido. Eu tenho um grupo de pessoas em Coconut Creek, eles me dizem: nós estamos nos reunindo, sabe para quê, pastor? Apenas para gerar a igreja de Coconut Creek, em oração, porque o Senhor nos ensinou a primeira vez que veio aqui, que igreja não se abre, igreja tem que nascer. Então nós estamos gerando no Espírito a igreja de Coconut Creek, e quando o Senhor estiver aqui, ela vai dar a luz. Nós precisamos começar a gerar no nosso espírito, em oração, aquilo que a visão de Deus tem trazido para nós. Eu sei, pastor, ore por mim, pastor, ore por mim, pastor, ore por mim. Eu vou orar por você, eu oro todos os dias, independente de você pedir. Mas você também precisa orar. A mesma coisa os irmãos de Washington, eles estão gerando a igreja em oração. Lá já é uma igreja, mas eles estão gerando em oração. Eu não vejo outra forma de nós termos sucesso em Deus se não for assim. Sabe por quê, irmão? Nós estamos no processo, e nesse processo
ele vai acontecendo cada passo que nós vamos dando. Com Jesus foi a mesma coisa, como está escrito, como disse o profeta, como está escrito, como disse o profeta. Eu sei que muitas coisas nós queríamos que fosse com uma varinha de condão. Deus, faça isso, ele, plim, está pronta a arca. Não, não é assim. A nossa parte, Deus não vai fazer. Porque o homem parte no processo e na visão de Deus. O que nós precisamos é nos comprometer com aquilo que a palavra diz que nós temos que nos comprometer. 2017, estou terminando. Eu trouxe uma palavra profética que eu recebi no avião, orando. Sabe que você pode orar também no avião? Não é com medo que ele caia. Ele não vai cair. Se ele cair, irmão, vamos para o céu. Qual é o problema? Mas isso não é a razão de orar no avião. É porque é um tempo que você tem longo e você pode receber muita coisa de Deus. E por isso que eu orei e eu recebi. E a palavra veio a mim, palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, que provérbio é esse? Lembra de 2017? Agosto de 2017 eu trouxe essa palavra. Que provérbio é esse que os filhos de Israel estão cantando? Eles dizem: o tempo passa e as profecias vêm, nada. Parecia que eu estava vendo pessoas da igreja local dizendo: não acontece, não tem jeito, demora. Pois diga a eles para mudar esse provérbio, diga a eles que chegou o tempo de todas as profecias, diga a eles que cantem. Agora a minha pergunta é, em 2017 eu disse: vamos cantar isso, chegou o tempo. Por que é que você acha que eu mando você repetir todo o culto? Não é para ser chato, é porque eu sei que você não faz isso no dia a dia. Na sua devocional, a primeira coisa que você devia dizer: obrigado, Pai, porque chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem, por isso eu vou fazer assim, mas nós não fazemos. Parabéns para aqueles que fazem, mas eu sei que a maioria não faz. Mas nós precisamos fazer, porque foi uma palavra que Deus nos deu. Diga a eles que cantem. Então cante. Chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem. Você tem uma profecia que foi dada a você dentro de uma visão que foi lhe dada. Quando você está dizendo chegou o tempo, espere que vai chegar agora. Mas você precisa falar. Quer ver outro texto? Cantem de júbilo e alegrem-se os que têm prazer na minha justiça. E digam sempre, cantem e digam sempre: glorificado seja o Senhor que se alegra na prosperidade do seu filho. Quantos de nós temos pego essa palavra que falamos há 8 anos atrás? Obrigado, Senhor, porque você se alegra quando eu prospero. Obrigado, Senhor, porque você se alegra quando eu prospero na vida espiritual, quando eu prospero orando mais em línguas, quando eu prospero mais dobrando os meus joelhos, quando eu dou mais tempo para você, eu estou prosperando. Quantos de nós está cantando isso e dizendo: glorificado seja o teu nome, porque eu sei que você se alegra quando eu prospero. Irmãos, isso foi escrito, está dito aqui: cante e alegre-se. A maioria dos dias nós estamos tristes pelas situações que nós estamos passando. E ao invés de cantarmos, estamos murmurando. Aleluia. A visão é essa: cante e se alegre. Cante e alegre-se. Cante e alegre-se. Se assim fizermos, nós vamos fazer exatamente como o salmista disse no versículo seguinte: a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. Você é capaz de dizer todas as notícias que estão acontecendo no Brasil e no mundo? Você é capaz de enumerar tudo que acontece na novela das 6, das 7, das 8, das 9, das 10, das 11, das 12, ou quantas tiverem? Mas você não canta e se alegra. Você não entra no seu quarto de guerra e você dança. Sabe por quê? É porque nós entramos no processo, de fato, de verdade, mas a nossa entrada no processo é só para receber e não dar.
Diga: Deus é bom em todo tempo. Agora deixa eu dizer uma coisa última, eu vou fechar até o iPad. Um homem de Deus está te levando a um processo, para uma vida de oração, para uma vida devocional, para uma vida com Deus. E às vezes esse processo é duro, porque se você não tem o costume disso, ler um capítulo da Bíblia dá sono. Orar 5 minutos, falta assunto. E você fica ouvindo o tempo todo. Você está num processo, você precisa fazer sua vida devocional, você precisa orar, você precisa se envolver com a igreja, com os departamentos da igreja, e você fica ouvindo isso. Então é melhor ir para um lugar que ninguém fale sobre essas coisas, e a gente fica lá no canto, a gente presta nosso cultinho a Deus e vai embora. Mas eu te peço, por favor, em nome de Jesus, olhe uma coisa. Por mais duro que seja o processo que nós estamos levando você para passar, e por mais que você não concorde com ele, eu vou te dar uma dica. Olhe o histórico da pessoa que está te pedindo essas coisas. Pelo menos isso, olhe o histórico. E veja se essa pessoa que está te pedindo para você entrar nesse processo, olhe o histórico dela. Reflita nas coisas que ela tem feito, nas coisas que ela tem falado. Se você encontrar resquício de que Deus está envolvido nisso, então vem. Vem para a caixa você também, vem. Por que estás de fora? Por que não te envolves? Nós temos declarado que esse é o tempo das profecias se cumprirem. E a primeira coisa que nós falamos aqui é que os jovens, os nossos filhos, aliás, profetizarão. Agora, como é que você vai ter vislumbres de filhos profetizando se eles nem estão na igreja? Se eles dizem a você: eu não vou na igreja, e você diz: tudo bem. Você perdeu a autoridade sobre seus filhos? Eles precisam estar, para estarem no mesmo Wi-Fi que você está, recebendo as mesmas coisas que você está recebendo. Porque talvez até coisas muito difíceis que você está orando e buscando, numa madrugada eles levantem da cama e venham até sua cama, acorde você e diga para você: mamãe, o papai do céu está dizendo isso, e você vai ficar de boca aberta, porque é Deus falando com você. Então você precisa trazer seus filhos, você precisa estar inserido no contexto da igreja, para que as coisas aconteçam como Deus deseja. Deus nos deu uma visão, vamos ficar com ela, vamos agarrar essa visão. Terça-feira eu e o pastor Bruno vamos aos Estados Unidos. Vamos cuidar dos documentos. Vamos ao primeira conferência da América do Norte. Vou pregar lá domingo pela manhã. Pastor, semana que vem o senhor não está na igreja? Não, então eu não venho. Você está vindo na igreja por mim? Se você está vindo na igreja por mim, você não tem visão. Aqui vai ficar o pastor Antônio da Hora e os demais pastores que nós temos, e eles vão tocar esse barco com força. Então você precisa estar junto. Para você mostrar que você está na visão, você precisa estar na nossa ausência mesmo. Juntos. Lembra do filme Gladiador? Não me diga que não assistiu, você assistiu. Eu sei que você assistiu. Houve um momento que eles começaram a perder, mas houve um momento que eles se juntaram e todos os escudos rodeavam eles. Ali eles ficaram mais fortes. Eu estou pedindo para você, faça isso. Vamos nos juntar, vamos colocar os nossos escudos juntos
e vamos vencer, porque juntos nós vamos fazer mais, nós seremos mais fortes. E não deixe nada roubar a visão que Deus tem lhe dado. Não arrefeça 1 milímetro daquilo que você tem convicção com Deus. Porque chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem. E se você não tiver no Wi-Fi de Deus, você vai ver se cumprindo na vida de pessoas e você ficando atrás. E esse não é o desejo de Deus, nem o meu também. O desejo de Deus é que você seja abençoado com tudo aquilo que está sendo ministrado nessa plataforma. Mas se você quiser acessar o Wi-Fi que está aqui nesta casa, você tem que estar aqui. Você tem que amar essa igreja, você tem que amar a visão que Deus tem nos dado. Será que a visão que Deus tem nos dado é antibíblica? Faça seu devocional e venha orar. Isso é bíblico ou é antibíblico? Isso é bíblico. Então nós precisamos estar firmes, deixar a meninice, os sentimentos e as emoções, essas coisas, elas destroem aquilo que Deus quer fazer conosco. Você lembra que você não é mais menino para ser levado por todo o vento de doutrina. Você precisa ouvir a voz profética que você acredita, porque ela vai te ensinar, ela vai te dar direções, instruções e correções. Eu sei que isso não é um culto para muito glória a Deus e aleluia, não vi ninguém dando uma carreira dizendo amém, mas tudo bem. Mas pelo menos você vai sair daqui pensando hoje. Nós temos que ter uma vida devocional e nós temos que vir para a oração. Diga que eu estou errado, terça-feira enche essa igreja. Aponte o dedo para mim e diga, pastor, o senhor está errado. O senhor está errado. O senhor vai ver terça-feira. Eu não vou estar aqui, estarei nos Estados Unidos se Deus permitir, mas alguém vai me dizer, pastor, a igreja estava em oração. E sabe de uma coisa? Nós precisamos que vocês venham, porque nós precisamos das orações de vocês. Nós precisamos de pessoas que sustentem os nossos braços. Você conhece essa história? Enquanto você sustenta nossos braços, a vitória está sendo ganha. E não só é para mim, é para você também. Então vamos estar atentos a tudo aquilo que Deus tem falado nesse tempo. Se você veio à conferência de oração, você viu quantas coisas aconteceram aqui, quantas palavras nós recebemos. Se você estava aqui nessa manhã, eu quero até que anotem a profecia que foi dada aqui hoje pela manhã, porque foi muito e muito forte. Bem parecida com aquilo que nós recebemos daquelas santas mulheres. Se eles se conhecessem, eu dizia, eles conversaram. Mas eles não se conheceram. Coloque seu coração na visão que Deus tem nos dado. E venha, ajunte-se a essa carruagem. Nós vamos chegar. 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 Sabe por quê? Porque chegou o tempo. Então fale as profecias. Declare as profecias. Se é para cantar, cante. Não deixe os seus lábios cerrados. Vamos ficar de pé um pouquinho. Você não tem que deixar seu trabalho, você não tem que deixar sua faculdade, eu não estou te pedindo isso. Mas eu estou te pedindo que você tenha o seu tempo devocional. No processo, talvez você precise acordar mais cedo. Então procure também dormir mais cedo. Acorde cedo. Faça sua devocional bem feita. Ore. Venha para os moveres da oração. Venha para a oração. Venha estar conosco para a unção coletiva.
você vai ver que coisas vão começar a mudar instantaneamente, 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 instantaneamente. Levante suas mãos e vamos orar. Pai, obrigado, em nome de Jesus, porque a Tua palavra é uma palavra de vida, Senhor. Obrigado, Pai, porque um dia você nos fez um convite. Você nos disse para segui-lo. E você nos faria pescadores de homens. E nós entendemos, Senhor, a palavra profética de que a natureza tem uma expectativa tremenda. Ela geme e chora para ver os filhos, os teus filhos se manifestarem e trazerem aquelas palavras que a natureza precisa ouvir, a natureza humana, a natureza caída, precisa ouvir para se levantar. Pai, não nos deixa reter o amor que você colocou em nosso coração, que você derramou em nosso coração, que nós tenhamos, Pai, no coração o desejo de compartilhar, sem acepção de pessoas, desse amor, e trazer as pessoas para o Teu reino, para que elas possam ter o direito de ouvir uma voz profética, e ter o seu destino mudado, se tornarem aquilo que você deseja que elas se tornem. Eu te peço, Pai, o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Jesus Cristo, a iluminação dos olhos do nosso entendimento, para cumprirmos os Teus propósitos. Nos ajude, Senhor, a não ficarmos entristecidos com as situações que nós muitas vezes planejamos e não dá certo. Você sabe todas as coisas. Todas as coisas estão patentes aos Seus olhos. Que haja alegria no nosso coração, Senhor, por esse livro de palavra que foi falado hoje. Que pelo menos os aleluias e os glória a Deus e as carreiras sejam dadas hoje por dentro, mas que sejam dadas. E que ao sairmos daqui, saiamos com uma consciência de que a visão que nos foi dada, nós não podemos abrir mão dela, haja o que houver. Mesmo que nos ofereçam uma nova fábrica de cocada, com maquinários novos e tecnológicos, não nos deixe, Senhor, trocar por aquilo que você tem nos dado ao coração, porque nós sabemos que isso irá acontecer. Se nós perseverarmos naquilo que a Tua palavra tem nos ensinado, não obstante a tudo que o mundo está passando, nós veremos melhores dias, porque a Tua palavra diz também, numa palavra profeta: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E eu creio, Pai, que essa palavra é nossa. Essa palavra é para os nossos dias. Jamais faltará o pão na nossa mesa, nem a água para ser bebida. Os nossos filhos não passarão necessidade. Eles terão a escola, a casa, a roupa. Eles terão tudo que precisa. Mas até aos nossos filhos, Senhor, nós precisamos ensiná-los o processo, para eles aprenderem a valorizar aquilo que você tem nos dado. Porque quando não valorizamos, trocamos por qualquer coisa. Guarda-nos, Senhor. Guarda o nosso coração, guarda a nossa boca, guarda os nossos olhos, os nossos ouvidos. Dá-nos o entendimento correto, o discernimento daquilo que Tu queres para esse tempo, e que assim o Teu nome seja exaltado e glorificado, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.